Está no ar. Programa Café com Leite. Apoio. Água Mineral São Geraldo. Farmácias Gentil. Laboratório Lamic. Marmoraria Juazeiro. Panebon. Pão Nosso. Leite Contabilidade. Leite Marcas e Patentes. Hotel e Pousada. Café com Leite. Santa Cecília Vidros Temperados. Sicredi. Ótica Santa Isabel. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite. É uma alegria, uma honra sentar no sofá ao seu lado, me deliciar de um gostoso cafezinho, mas em especial lhe manter sempre bem informado. Esta é a nossa função. Buscamos os melhores profissionais para levar os melhores assuntos para você, para a sua família e para toda a sociedade. Hoje nós vamos conversar com a juíza do trabalho, doutora Hermenegilda Leite Machado, e o nosso tema: as rescisões de trabalho e os impactos na sociedade e nas empresas. Doutora Hermenegilda, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade em conversar com a gente sobre esse tema. Diga-se de passagem, um tema em voga, um tema que não deixa de envolver toda uma sociedade, envolver as empresas, porque há de certa forma, uma constância em rescisões contratuais, onde muitas empresas, em alguns momentos, desconhecem algumas obrigações e, por alguns momentos, são acometidas de algumas penalidades. Então, eu fico muito grato pela sua disponibilidade. É uma honra conversar com você, com a senhora. Eu que agradeço a participação. Realmente o tema ele não é novo e também não é um tema que faz parte desde que as relações de trabalho começaram a ser mediadas pela legislação. Até porque, se antes não existia uma legislação, não existia uma relação de trabalho. Existiria uma relação do tipo servidão ou uma relação, como para a gente foi aqui no Brasil, da escravatura. E temos o exemplo da Rússia, que até a Revolução de 1905 era um sistema de servidão. Era um país que, apesar dos grandes centros já estarem industrialmente avançados, mas pela extensão territorial do país, era um regime ainda de servidão. E fazia pouco tempo que nós tínhamos aqui saído da escravidão, da escravatura, que foi um grande problema que ainda tem reflexo ainda hoje. Por quê? Porque quando os escravos foram liberados, não se indenizou a ninguém. Então, toda essa massa de gente que estava na zona rural foi para a cidade. Então, vieram os cortiços, que são os precursores das favelas de hoje. O Estado foi omisso, o Estado não indenizou. Depois veio a imigração italiana e de outros países no começo do século passado. E aí foi a partir daí onde as lutas começaram, porque essas pessoas que vieram de lá, essa imigração da Europa e também do Japão, eram pessoas que já tinham mais ou menos, já participavam de lutas e tinham conhecimento dos seus direitos. Então, a partir daí começaram as lutas. A gente tem um exemplo de uma luta em que há um silêncio muito grande, uma das primeiras greves que houve em São Paulo, onde foi um grevista, um trabalhador imigrante de 17 anos, foi morto, quer dizer, a polícia o assassinou. A polícia sempre vem como repressão aos movimentos sociais, e os movimentos sociais eles são necessários para que haja uma melhoria na sociedade. Com isso veio a década de 20, a década de 30, veio Getúlio, e foram se instalando, algumas leis foram sendo conquistadas por conta desses movimentos. Com Getúlio, que todos dizem que ele aplicou o fascismo não, a Carta do Lavoro, não foi exatamente isso. Pode ter até havido uma inspiração, mas o Getúlio ele era, na realidade, um grande conciliador de classes.
ele conseguia conciliar o capital e o trabalho, porque a relação capital e trabalho ela é uma relação em permanente tensão, porque são interesses totalmente opostos. Então, essa tensão existe. Na realidade, eu não estou dizendo que o Getúlio é santo, eu reconheço que ele tem o lado dele, que ele foi realmente um ditador, mas ele fez muitas coisas, e foi no governo dele que vieram essas primeiras legislações. Antes já havia um pouco, mas eram legislações esparsas. E como ele se apresentou como um grande conciliador, um conciliador entre esses dois, como eu falei há pouco, capital e trabalho, foi a partir daí que se intensificou. Então, primeiro vieram as juntas do trabalho, que eram apenas tinha a nível administrativo. A partir da década de 40, então, se tornou, elas passaram a integrar o Poder Judiciário, e a partir daí a legislação veio, a gente passou por diversos governos, sistemas políticos, mas a Constituição de 88 foi quem estabeleceu os pilares do Estado Democrático de Direito aqui no Brasil. Então, a partir de 1988, está lá os princípios fundamentais, a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e o valor também da propriedade. Ou seja, a propriedade ela tem uma função social, ela, por exemplo, você não pode ter ter uma propriedade que não tenha nenhuma serventia. Na hora que você tem uma empresa, por óbvio que essa empresa, ela oferece oportunidades de emprego. Então, essas oportunidades de emprego e de trabalho, ela está cumprindo o papel social dela. Só que você não pode ter na sua empresa um escravo, nem uma pessoa onde você vai pagar algo que mal dá para sobreviver. A própria Constituição estabelece lá os elementos que conferem o mínimo a uma vida digna. Não é uma vida luxuosa, estou dizendo uma vida digna, que infelizmente falta aqui no Brasil. O que é? É moradia, é educação, é saúde, que isso seja acessível a todos. Então, não apenas a uma parte da população, mas a todos. Então, essa dignidade passa por aí, por esses valores fundamentais. E quando você vai no artigo 1º da Constituição, ele estabelece lá, que são os princípios fundamentais da República do Brasil. Então, está lá o valor social do trabalho e também a função social, salvo engano, a função social da empresa. E se não tiver lá, ela está lá no artigo mais adiante, onde fala da ordem econômica. A empresa, ela é importante, ela é necessária no nosso sistema capitalista. Então, só que é necessário também respeitar o outro lado. Quando nós tivemos a reforma em 2017, com a Lei 13.467, salvo engano, o que a reforma fez? Ou o que ela como foi que ela passou a ver o mundo do trabalho? Ela passou a ver o mundo do trabalho como se ela só tivesse um lado, como se ela só tivesse o lado do empregador. Mas não, ela tem o lado do empregador e ela tem o lado do empregado, que é quem move, que é quem faz. Por óbvio que o empregador existe, ele arca com o empreendimento, os custos é dele, mas ele precisa de uma mão de obra para impulsionar. E essa mão de obra, ela é um ser humano. Quer dizer, por enquanto, porque pelo andar, como nós estamos na sociedade atual, impactados pela tecnologia digital, e os robôs estão tomando o lugar das pessoas, mas eu acredito que nem tudo será tomado, então, o ser humano, ele está lá na condição de trabalhador e ele tem e merece o mesmo respeito. E esse tema sociedade digital é um tema bastante interessante, porque é um tema que impactou a nossa vida. Hoje são poucas as pessoas que não têm um aparelho celular, que não se comuniquem com outras pessoas. Não vou dizer que não tem. Nem todos têm. Mas o que acontece? Como nós somos uma sociedade muito desigual, essa desigualdade social também, ela reflete também a exclusão digital. Bom, mas isso é um assunto onde eu já estou fugindo do tema principal da nossa conversa, que é a rescisão contratual. Dentro desse contexto, eu observei que houve, de certa forma, uma evolução na linha trabalhista, no aspecto, saindo lá do aspecto da escravidão, indo até nos dias atuais, onde ainda, de certa forma, observa-se nas grandes redes sociais, nas grandes mídias televisivas, alguns momentos esse processo de escravidão ainda acontecendo, infelizmente, ainda em nosso país. Mas, assim,
é um tema constante, essa evolução a nível de... Mas aí, me permita só um instante, quando eu citei a escravatura, mas não se tem legalmente, a escravatura ela não pode ser considerada uma relação de trabalho legal. É ilegal, é a opressão de um ser humano sobre o outro, é você tratar um ser humano como um animal, como um objeto. Então, assim, eu só apenas citei porque, enquanto os outros países da Europa já estavam evoluindo, já havia as lutas, já havia toda uma luta para a melhoria, porque na Europa também houve muita miséria. Quando começou a industrialização, houve um grande êxodo. A gente estava mudando o quê naquela época? Se mudou do sistema feudal, onde as pessoas viviam no campo, e com as novas invenções, eles foram para as cidades, com a implantação do sistema capitalista, eles mudaram. Então, houve aquele grande êxodo rural, as pessoas passaram a viver ao redor de uma fábrica, e se trabalhava 20 horas, 18 horas, as crianças trabalhavam, as mulheres também trabalhavam, e numa jornada onde ela tinha que cuidar de casa e cuidar também do trabalho. E trabalho sem nenhuma, como se diz, era trabalho por hora, e não havia nenhuma previdência social, não havia nada. De toda forma, ali, mesmo com toda a exploração, havia uma remuneração por hora, ainda que uma remuneração que mal dava para chegar no final do mês, porque era a miséria da miséria. O que é diferente do sistema da escravidão, que é um sistema que é repudiável. Não, mas eu me reportei à escravidão apenas para trazer até os dias atuais, considerando que houve, de certa forma, uma evolução, por exemplo, a época de Getúlio, que criou algumas normas, algumas regras, dentre outras que foram criadas ao longo do tempo, e isso oportunizou a melhoria da relação de emprego e trabalho durante esses tempos, como uma reforma de 2017 agora, né, que houve, de certa forma, alguma mudança. Eu creio que seja para adequar a situação atual. Hoje nós temos, como a senhora falou, a questão do avanço da tecnologia, da sociedade digital, que isso também amanhã haverá, com certeza, uma mudança de uma adaptação, por exemplo, de pessoas trabalhando home office, pessoas trabalhando pelos meios digitais de forma integral. Isso vai ter que ser criado novas leis, novas regras, para isso ficar acomodado. Ou serão consideradas, digamos assim, eu abriria uma aspas, um estilo escravidão, escravizar essas pessoas que estão trabalhando sem uma regra que determine isso. Então, essas evoluções, elas são importantes e acontecem com muita frequência, e sempre haverá de existir essa mudança a benefício e uma convivência pacífica, né, entre o capital e a sociedade, né, capital, o patrão e empregado dentro da sociedade capitalista. Dentro do nosso contexto, nós enxergamos aí a questão das rescisões, quer dizer, tudo isso buscou a relação de emprego para trazer melhoria para a sociedade como um todo, né, as pessoas de um modo geral, patrão, empregado, empregado e empregador, capital e mão de obra. As rescisões no seu contexto, considerando que nós estamos passando por um momento de pandemia, momento de uma série de modificações em detrimento da pandemia, né, que assolou todo o mundo, esse momento assim, é um momento, digamos assim, delicado para que as empresas tomem as suas devidas cautelas no momento de rescindir um contrato, de demitir um funcionário. Esse momento assim oportuno. Bom, aí a pandemia realmente, como se diz, ela revolucionou num outro sentido, ela impôs uma situação, ela gerou uma crise sanitária a nível global, e com isso toda a sociedade teve que pagar um pouco, não somente as empresas, mas todos aqueles que estavam envolvidos, porque ou você se isolava, ou você seria contaminado, e você partiria dessa para outra. Mas a gente sabe que teve tem empresas, aquelas que atuam nas atividades finas, naquelas atividades que são necessárias, como os supermercados, as farmácias, os hospitais, que elas necessariamente eles tinham que estar funcionando para que o resto da população sobrevivesse.
nesse período de pandemia, veio o direito emergencial, que o que é o direito emergencial? Foi um conjunto de medidas que o Poder Executivo editou, e depois teve medida provisória que se transformou em lei, teve outras que caducaram. Nessas aí, onde eles estavam regulamentando o auxílio, o benefício emergencial, eles estipularam, inclusive, naquelas situações em que a empresa se beneficiou da redução de jornada, onde o governo pagou a complementação do salário. Então, tem que observar aí, porque, salvo engano, uma das medidas provisórias que se transformou na lei, eu acho que foi 14.020, eu não tenho certeza se é 14.020 ou 14.010, 14.020. Então, ela estabeleceu lá para essas empresas que tiveram essa ajuda do governo, e houve essa redução de jornada, houve redução de salário, e então, eles têm uma garantia, esses trabalhadores têm uma garantia. Então, é uma garantia que varia conforme o tempo em que aquele estabilidade provisória, né? Uma estabilidade que não no sentido próprio da palavra estabilidade, né? A gente tem o termo estabilidade, que se refere ao que seria a um direito mesmo do trabalhador, que isso tinha aqui no Brasil até quando veio a edição da lei do FGTS, e depois se consagrou com a Constituição. Então, ali havia uma previsão de que os empregados que atingissem 10 anos de casa, eles adquiririam a estabilidade. E aí tem as garantias no emprego, que popularmente a gente chama de garantia provisória, a gente chama de estabilidade provisória. Na realidade, essas aí elas já têm um caráter mais socioeconômico, sociopolítico. São determinadas circunstâncias em que o trabalhador tem aquela garantia, que não é estendido como era a anterior, em que o empregado adquiria até a edição da lei do FGTS. Então, essas outras garantias, elas têm um tempo limitado, elas não é uma coisa que vai muito além, e quando não há possibilidade dessa relação de emprego continuar, então, isso é convertido numa indenização. Então, o que eu chamo quando eu digo, eu não estou reprovando esse termo estabilidade, realmente a gente usa no meio jurídico, até porque, se a gente for segurança de emprego, né? Seria, digamos assim, uma estabilidade mitigada, uma estabilidade imprópria, exatamente, sabe? Por quê? Porque ela não seria exatamente uma estabilidade, ela não prevê, quando você lê a lei, ela não prevê a reintegração, ela não diz que precisa de assistência de sindicato, o que a pessoa precisa, o que o patrão e o empregado precisa é verificar aqueles requisitos, houve o benefício, houve, durante quanto tempo, tal tempo. E aquilo ali tem uma forma escalonada de se pagar essa indenização, que está lá, salvo engano, é o artigo 10º. Eu não gosto muito de precisar os artigos, porque, afinal de contas, a gente tem uma proliferação tanto de leis, e desde o ano passado para cá, que com essas edições de medida provisória e transformação em lei, então, não adianta estar dizendo exatamente o artigo, mas, para esse caso específico aí, tem esse escalonamento, para isso que se chamaria de medida de garantia, uma garantia no emprego, uma estabilidade mitigada, uma estabilidade imprópria, mas que ela está lá, e que ela vai ser resolvida não com a reintegração, até porque, se o trabalhador for discutir isso na justiça, não vai dar tempo, porque há um limite. Então, se foi por 2 meses, se foi por 3 meses, ora, até quem vai discutir na justiça já esgotou o tempo. Então, isso é resolvido em forma de indenização. Agora, para saber se é 100%, 50% ou 75%, tem que observar os critérios que está lá, que diz que vai ser conforme a redução da jornada e também a redução do salário. Mas aí a lei especifica, para esse caso específico. Estou conversando aqui com a doutora Hermenegilda Leite Machado, ela que é juíza do trabalho, falando sobre as rescisões de trabalho e seus impactos nas empresas e na sociedade. Eu tenho o apoio da Água Mineral São Geraldo. Doutora, tem uma água mineral aí ao seu lado? Sei que não é São Geraldo, mas é mineral, não é? Quando eu for a João Pessoa, eu vou levar cajuína e água mineral São Geraldo. E o cafezinho? Ah, sim. Cafezinho. É chá o meu, no café. Muito bem, é um chazinho, né? Eu vou me deliciar aqui de um gostoso cafezinho e fazer um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho a gente volta, rapidinho.
De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com a juíza do trabalho, doutora Hermenegilda Leite Machado, falando sobre as rescisões de trabalho e seus impactos nas empresas e na sociedade. Tem o apoio da Pan é Bom Pão Nosso. Um abraço a todos que fazem a Pan é Bom Pão Nosso. Doutora, dentro desta lei nesse período de pandemia, tem a lei do benefício emergencial, né? Tem lá um artigo que diz que as empresas podem, digamos assim, em casos fortuitos ou força maior, podem fazer a demissão do funcionário. Cabe aí, nesse caso, a indenização eu vou usar a palavra estabilidade provisória, mas a senhora, com as suas correções devidas? Não, desculpe, quando eu chamei a atenção, assim, não foi chamar a atenção nem para dizer que era certo e errado quanto ao conceito de estabilidade e garantia, até porque, por exemplo, se a gente fosse corrigir todos os termos, por exemplo, quando a pessoa diz assim, o patrão demitiu fulano, então, tecnicamente falando, seria o patrão dispensou fulano, sem justa causa, porque a demissão é o trabalhador que pede a demissão, mas o patrão, ele dispensa. Mas isso são filigranas. Eu não disse isso no sentido de reprovar, nem no sentido eu entendi. Foi apenas assim, a forma como eu vou externar esse termo durante o programa, mas eu entendi perfeitamente. Fica à vontade. Então, assim, eu peço desculpas, mas não é assim, são só as filigranas da nossa língua, e que muitas vezes, no dia a dia e no popular, dispensa e demissão, praticamente é o mesmo, mas quando você vai tecnicamente olhando na legislação, você vê que há umas nuances, há umas diferenças. Mas, pois bem, voltando ao assunto força maior. A pandemia, ela é um problema generalizado, ela atingiu todo o globo, é uma crise sanitária global. Então, para ser reconhecida a força maior no processo trabalhista, na justiça do trabalho, é preciso que a empresa comprove que ela fechou por causa da pandemia. Por quê? O que acontece? Muitas empresas já vinham mal, e aí, na pandemia, ela simplesmente desandou. Então, na realidade, a causa não foi exatamente a pandemia, ela já vinha mal das pernas e acabou de quebrar as pernas. Então, isso aí não se configura. Até hoje, desde que começou a pandemia, eu só joguei num processo onde eu reconheci a força maior. Era uma pequena empresa e ela realmente conseguiu comprovar que foi a partir da pandemia onde ela teve que fechar, onde ela teve que dispensar. Não sei como foi que ela conseguiu até dar baixa na junta comercial, porque a gente sabe que sempre tem um monte de ônus para pagar, mas ela conseguiu comprovar com tudo, com documento e também com prova oral e tudo, que foi a partir da pandemia que a situação dela desandou. Até agora foi o único caso que eu reconheci, os demais eu não reconheci. Agora, o fato de reconhecer não significa também que a pessoa ficou isenta de pagar aquilo que o trabalhador tem direito. Só que aí, nessas hipóteses, ele tem direito a receber, salvo engano, eu estou aqui com o CLT aberto, eu abri há pouco, ele tem direito a receber pela metade os direitos dele. Aí tem que ver as hipóteses de estabilidade que está lá. Ele faz referência aos artigos 477 e 478. Não tendo direito à estabilidade, o empregado tem direito à metade do que seria devido em caso de rescisão sem justa causa. Ou seja, ele tem direito pela metade, o empregado. Quer dizer, o empregador, ele não fica isento de pagar nada, porque há um impacto econômico, mas há também um impacto social. Cada vez que uma empresa fecha, há um impacto econômico, e também social. Por quê? Quantos e quantos trabalhadores, por um determinado tempo, vão sobreviver com o seguro-desemprego? Mas, depois disso, são poucos, principalmente na situação atual, no contexto atual, onde eles conseguem se reinserir novamente no mercado de trabalho. Então, são mais famílias que vão passar fome, que vão passar necessidade, e aí a gente não precisa... todo dia as mídias sociais, os jornais estão mostrando, tem aumentado o número de moradores de rua, tem aumentado... A situação, infelizmente, se agrava para ambos os lados. E para o lado do trabalhador que não tem nada, porque, às vezes, o empregador ele ainda consegue, ele ainda tem um crédito na praça. O outro lado não tem nenhum crédito. Então,
é preciso só pesar. Neste caso, quando reconhecido, então, não é que o patrão ficou livre de não pagar nada, ele vai pagar pela metade. Agora, e tem empresas também que por conta da situação econômica, elas estão entrando com pedido de recuperação judicial. Então, quando ela entra com pedido de recuperação judicial, não é também que ela vai deixar de pagar. O que vai acontecer, por exemplo, é liberado o FGTS e o seguro-desemprego, mas o crédito do reclamante vai ter que ser habilitado lá no juízo da recuperação judicial. Se a empresa se recuperar, ótimo, vai ser pago ali já no rateio, no final e tudo. Se não, se for decretada a falência, então esse crédito que está lá habilitado, ele vai ser pago lá quando o juiz da massa falida resolver todos os problemas. Ou de uma forma ou de outra, ele não tem como não pagar. Paga, nem que seja assim pela metade. É uma circunstância dolorosa? Mas infelizmente. E há aqueles empregadores que a gente sabe que atuam corretamente, que tentam fazer, que dão sangue e a alma. Mas aí a gente sabe que nesse ponto aí tem as exceções onde algumas pessoas também se aproveitam. Mas aí não vamos entrar nesse contexto. Dentro dessa linha de raciocínio, vamos lá para o impacto social. Entendo eu que há, de fato, o impacto social dos menos, digamos assim, das pessoas menos favorecidas, que são a classe de empregados. Mas a classe empresarial, com o seu volume de obrigações, de tributos e encargos e salários, isso também não causa, de certa forma, um impacto social? Causa, foi o que eu falei, ele causa impacto econômico e social. De um lado, tem uma empresa que está fechando as portas e, dependendo do número de trabalhadores, é um monte de trabalhadores na rua. Não é interessante uma empresa fechar. Ela faz parte, ela tem um papel social, ela tem uma função social, ela gera emprego, ela gera renda, ela gera serviço, ela gera várias coisas. A empresa ela tem um papel importante, não é interessante, entendeu? Por isso ela deve, no caso, analisar a questão, não necessariamente em virtude da pandemia ou em casos específicos ali pontuados, mas no contexto geral, no que diz respeito à demissão. Essa análise, digamos assim, econômico-financeira de uma empresa deve ser analisada de forma mais criteriosa para analisar esse aspecto no caixa da empresa e também o que vai ocorrer com o demitido, o dispensado, né? Que é o impacto social que ele vai sofrer. Isso tudo precisa ser analisado para poder cometer um ato essa decisão da demissão, né? Comente isso daqui a pouco, doutora. Me deixa aqui falar na Sicredi Cariri. Grande abraço a todos que fazem a Sicredi Cariri. E então, doutora, essa análise, meu questionamento, quando eu digo assim, os impactos do momento de demissão nas empresas, na sociedade, é só para eu fazer, de fato, um paralelo, meu telespectador entender que não é simples, eu vou demitir, deixa para lá e acabou. Não, tem, de fato, além da questão financeira, um impacto, como a senhora disse, social. Não é que essa família não é uma pessoa, é uma família, duas famílias, etc. E na empresa ele é extremamente financeiro, econômico, que isso aí pode ser recuperado ou não, depende de cada um, ou da situação em que ela esteja, né? Não, como se diz, toda empresa, a finalidade dela é a busca pelo lucro. Isso aí a gente não tem como não reconhecer isso. Uma empresa não existe se não for para buscar pelo lucro. O que é reprovável é você procurar o lucro passando por cima de tudo e de todos. Não. Quando você busca o lucro dentro de uma concorrência legal, não há problema nenhum. E quando eu digo concorrência legal, é no sentido de que muitas vezes você age corretamente, você paga todos os impostos, todos os tributos, você cumpre com sua parte, você tem os outros empresários, seus concorrentes, que estão lucrando mais em cima da sonegação, da violação à lei. Então, isso é uma autofagia, porque você quer cumprir a lei, mas o seu concorrente não permite. E você tem que buscar um lucro, porque você vai ter uma empresa a não ser nas situações das sociedades filantrópicas. Em algumas sociedades de serviço em que realmente elas existem,
mas não para buscar o lucro, onde o que entra é apenas para a sobrevivência delas. Então, que existe, o impacto existe. Agora, como exatamente falar o impacto financeiro de cada empresa? Bom, toda demissão, toda rescisão contratual causa um impacto, porque o empregador tem que pagar. Muitas vezes tem um salário retido, tem aquilo que ele já vinha, se ele não pagou nada durante determinado período, então tem as férias, tem 13º, tem hora extra. Se ele já pagava tudo e está tudo documentado, não é problema nenhum. O que ele vai pagar vai ser um saldo. Agora, não tem como não fugir dessa parte. Quer fugir dessa linha de atuação ou de obrigação, eu diria, torne-se uma empresa sem fim lucrativo, né? Uma instituição sem fim lucrativo. Não, mas mesmo as instituições sem fim lucrativos, também elas não estão isentas. O que elas têm são alguns benefícios, se ela é optando pelo simples, aí em relação à previdência social, o percentual é menor. Você vê que mesmo elas sendo empresas sem fim, pessoas jurídicas sem fins lucrativos, elas também têm as obrigações dela, embora em percentuais menores em relação às contribuições acessórias, não em relação a direito de trabalhador, sabe? Então, isso não há, mesmo para elas, não há essa isenção, porque aí, que tipo de sociedade é essa onde você monta uma empresa de filantropia e você contrata 10 pessoas e você não paga nada? Ora, aí a gente vai voltar para o sistema de escravidão, o servidão. Não é assim, não há para a empresa dizer, não, eu tenho uma empresa, eu tenho um empregado e eu não quero ter esse ônus. Ora, não é só, você vai buscar o lucro, não é só o bônus, tem o ônus também. É a mesma coisa do empregado, não é só o direito, ele também tem que fazer a parte dele. Se ele foi contratado para tal e tal serviço, então ele vai fazer aquele serviço, ali é o ônus, e o bônus é a contrapartida, que é o salário dele. Então, dentro do contexto contábil, os custos relacionados ao funcionário, no que diz respeito a provisões de férias, 13º, FGTS, Previdência Social, os custos rescisórios, de um modo geral, eles são inseridos no produto para fins de cálculo de custo do produto. Bom, essa preocupação o empresário tem. Porém, quando ele vai extrair do seu caixa esse valor, que já, de certa forma, é para estar provisionado, é para estar no contexto financeiro, econômico dele, ele tem, sim, que abrir mão, não é abrir mão, é refletir sobre isso, porque o funcionário não tem culpa do processo demissional naquele momento, né? Então, há, de certa forma, o impacto demissional, a demissão, já é uma penalidade a sua demissão, deixá-lo de pagar seria uma dupla penalidade, né? Seria isso, mais ou menos. Mas é porque está na própria lei que o risco do negócio é do empregador, então ele não tem como se isentar dessas obrigações. Infelizmente, é como eu digo, a relação capital e trabalho é uma relação tensa, de permanente tensão, sabe? Nessa mesma linha de pensamento, a demissão por justa causa, nesse período de pandemia, porque, voltando lá para aquela linha da estabilidade provisória, em havendo uma provocação por justa causa, uma demissão por justa causa, essa indenização, ela é... Não, aí ele não tem, até porque aquelas estabilidades decenais, elas não existem mais, até pelo decurso do tempo. As pessoas que em 1988 tinham essa estabilidade, hoje, bom, já devem estar aposentadas, com certeza não estão mais no mercado de trabalho. Todas que estão no mercado de trabalho, digamos que tenham garantir um emprego, uma estabilidade decorrente porque é membro da CIPA ou porque estava afastado na Previdência por acidente de trabalho, doença ocupacional. Então, eles, se cometem uma justa causa, por óbvio que eles não vão ter direito à indenização. Eles vão ter direito aos salários, se ele estava trabalhando normalmente e ele cometeu uma justa causa, ele vai ter direito àquelas verbas que ele já tinha direito, não aquela indenização que sempre se dá pelo período que ele tinha de indenização. A justa causa não deixou de existir. Se o trabalhador comete alguma infração, então ele
claro, tem que responder por essa infração. E essa infração, para ele, não tem direito ao aviso prévio, ele não tem direito à multa de 40%, ele não tem direito à liberação do FGTS, ao seguro-desemprego, porque foi ele o causador da ruptura contratual. Então, nessa hipótese aí, não tem essa possibilidade. Agora, tem o artigo 484-A, que foi inserido pela Lei 13.467, na reforma de 2017, onde se permite aquela situação em que o empregado quer pedir para sair, mas ele quer sempre fazer, entre as um acordo com o patrão, para que o patrão coloque ele para fora, para que ele possa ter todos os direitos. Isso aí é uma rescisão por acordo. Então, o aviso prévio vai ser pago pela metade, a multa de 40%, a multa do FGTS vai ser paga pela metade, ao invés de 40%, vai ser 20%, e a liberação do FGTS vai ser até 80%. Só que nessa hipótese aí, o trabalhador não recebe o seguro-desemprego, se ficar comprovado que realmente é uma rescisão por acordo entre ambas as partes, entendeu? Aí, nessa hipótese aí, porque tem muita situação que o trabalhador quer sair, mas não quer perder os direitos. E aí é aquela coisa, sabe? A gente não é obrigado, se não é obrigado que é trabalhador, ficar vinculado à empresa para o resto da vida. Se você quer sair, saia. Agora tem que assumir o ônus. Agora, se o patrão aceita e bota para tudo bem, aí as pessoas são livres para ajustar nesse ponto aí. Estou conversando aqui com a juíza do trabalho, doutora Hermenegilda Leite Machado, falando sobre as rescisões de trabalho e os seus impactos na sociedade e nas empresas. Eu tenho o apoio da Rede de Farmácia Gentil. Um grande abraço a todos que fazem a Rede de Farmácia Gentil. Doutora, vamos tomar mais uma água? E também um cafezinho, é claro. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, rescisões de contrato de trabalho? Continue ligado, nosso intervalo é rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Muito obrigado pela sua companhia. Para você que ligou a TV agora, nós estamos conversando com a juíza do trabalho, doutora Hermenegilda Leite Machado, falando sobre as rescisões de trabalho e seus impactos nas empresas e na sociedade. Um tema em voga, um tema onde nós estamos no momento com um volume de desempregados em nosso país muito grande e nós precisamos analisar quando empregadores e também quando empregados, como isso pode impactar e quais os cuidados que nós devemos ter, não apenas na linha do empregado, mas também do empresário, os impactos que isso pode acontecer com a sua empresa, nos seus negócios, no seu financeiro, na economia de um modo geral. Então, continue ligado aqui, porque o nosso bate-papo está excelente. E o apoio é da Santa Cecília Vidros Temperados. Um grande abraço a todos que fazem a Santa Cecília Vidros Temperados. Doutora, estamos ainda num período de pandemia e esse tema é um tema muito em voga, porque acontecem vários tipos de momentos que não são conhecidos nossos. Por exemplo, faltei porque fui tomar vacina, a empresa analisa e diz, olha, traga o atestado, mas o funcionário não trouxe o atestado para dizer se está com Covid ou não. Enfim, pequenos detalhes que ocorrem no dia a dia, e isso pode impactar economicamente na empresa, pode impactar num processo demissional, de dispensa do empregado, digamos assim, mesmo havendo a parte indenizatória. Bom, aí é preciso ver o seguinte, a pergunta seria o empregado, se a pessoa se recusa a se vacinar ou se ele faltou... É também um contexto, é também um detalhe. O funcionário se recusa, as normas da empresa olha, todos aqui têm que trabalhar vacinados em respeito aos demais. É uma regra, por exemplo, mas alguém se recusa, por exemplo, ele não está com sintomas, mas eu não vou fazer o exame, né? Porque é uma coisa pessoal, fazer o exame não é uma coisa pessoal, mas aí está afetando o restante do quadro das pessoas que estão envolvidas ali. Então, de repente, pode contaminar todas as pessoas. Então, pequenos detalhes que acontecem nesse dia a dia. E isso
e outros que eu não me recordo no momento agora, mas que são pontuados em detrimento da pandemia. Certo. Se o empregado falta e diz que faltou porque foi se vacinar, obrigatoriamente ele tem que apresentar o atestado da vacina, porque eu acredito que todos nós que já fomos vacinados, a gente recebe a carteirinha, o comprovante de que fomos vacinados. Se ele não apresentou, então corta-se o ponto. Aí não tem como, ele tem que perder o dia de trabalho. Agora, uma outra coisa que tem causado muita discussão é se o empregador pode dispensar aquele empregado que se recusa a tomar a vacina. Aí eu entendo que se sobrepõe o interesse coletivo. Então, se a gente sabe que a vacina é necessária, nós estávamos em isolamento social, estamos ainda em plena pandemia, embora aparentemente não aparente, porque às vezes eu tenho a impressão que a sociedade já voltou totalmente ao normal. Bom, eu ainda continuo em teletrabalho, híbrido, estou indo para o fórum, mas também estou fazendo mais trabalho a partir de casa. Então, na hora que a empresa tem toda essa precaução, ela protege os trabalhadores, e um deles se recusa, na minha ótica, tem que prevalecer o interesse coletivo. Então, meu amigo, se você não quer se vacinar, vai contaminar os demais. Por quê? Porque dentro da sua empresa você deve ter trabalhadores, pais de família, mães de família, que tem todo o cuidado, aí vem uma pessoa que resolve colocar em risco todo o grupo. Não, isso, nesse momento, o interesse coletivo, o interesse social, se sobrepõe ao interesse individual. Então, eu não posso ser tão egoísta a ponto de todos os meus colegas se vacinarem, mas eu achar que eu sou melhor do que os outros, que não vou me contaminar e não me vacinar. Não, o interesse se sobrepõe, na minha ótica aí, o interesse coletivo. Essa demissão não caracteriza, digamos assim, uma discriminação, não? Não, eu não configuro uma discriminação, porque nós estamos numa situação excepcional, que é a situação da pandemia. Então, eu tenho um coletivo de empregados, eu tenho, por exemplo, digamos que eu tenho 10 empregados, um deles se recusa a se vacinar, quando a gente sabe que a vacina ela é necessária para eliminar ou para impedir ou para não permitir que o vírus se transmita. Então, se ele se sentir discriminado, é uma discriminação inversa, onde não tem nenhuma baliza jurídica. É como eu digo, o que tem que se sobrepor neste caso aí é o interesse coletivo. O interesse coletivo está acima do meu interesse individual. Então, ainda que a pessoa alegue foi dispensado e foi discriminado porque não tomou vacina, me poupe, não tem isso não dá. Se quer viver em total liberdade, então seja um ermitão, vá trabalhar, vá viver fora da sociedade. A vida social, ela exige regras, e se exige regras para que se respeite, para que se possa conviver. Então, ainda não na minha ótica, eu sei que há pensamentos contrários, mas eu entendo que, neste caso, se sobrepõe, mais uma vez eu falo, se sobrepõe o interesse coletivo acima do individual. Nós não estamos ainda... É assim que é para ser visto, é assim também que eu entendo, quando contador, que deve prevalecer. E, acima de tudo, fica aqui a nossa orientação, àqueles que nos assistem, se vacinem. Resta comprovado no mundo inteiro que a melhor forma de combate às doenças, tal qual a Covid-19, aquelas que nos antecederam, ainda os melhores meios é a vacinação. Portanto, fica aqui a nossa orientação para você. Compartilhe essa ideia e se vacine, busque proteger a você, a sua família e a sociedade. Fica aqui a dica do programa Café com Leite. Minha convidada de hoje... Eu acrescento, posso fazer um acréscimo? Pode, por favor. Não basta estar vacinado, a pandemia não está totalmente controlada. Então, é necessário continuar com os mesmos protocolos, usar máscara, ter cuidado com a higiene, e não se aglomerar. Entendo que isso é necessário ainda, até porque a variante Delta já está circulando de forma comunitária. Então, ela pode até não ser tão letal quanto a primeira versão do Covid, mas ela é mais transmissível e ela pode gerar a proliferação de
como o Covid veio se multiplicando e aparecendo novas, eu não sei exatamente o nome, novas cepas. Então, ele pode gerar uma nova cepa. Então, nós não estamos ainda livres. A pandemia ainda está aí. A gente já viu o exemplo de Israel, que tinha liberado e que voltou a vacinar agora todo mundo e que passou a exigir novamente o uso de máscaras, quer dizer, e de todos os protocolos sanitários. É necessário. A pandemia não terminou. Então, se não terminou, tenhamos cuidado, porque não... E lembrando que eu estou protegendo não somente a mim, né, mas a minha família e a sociedade de um modo geral, né? Pois é. Estou conversando com a juíza do trabalho, doutora Hermenegilda Leite Machado, falando sobre rescisões de contrato de trabalho e seus impactos na economia e também nas empresas. Eu tenho o apoio da Rede de Óticas Santa Isabel. Os gastos com publicidade não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Tudo isso vai passar e quando tudo isso passar, elas serão lembradas. Inclusive, a Rede de Óticas Santa Isabel. Nessa pandemia, nossos olhos nunca falaram tanto. É por isso que as Óticas Santa Isabel está sempre inovando e cuidando diariamente da saúde ocular dos seus clientes. Preserve a saúde dos seus olhos com as melhores lentes digitais encontradas na maior e melhor rede de óticas do Cariri, Óticas Santa Isabel. Somente uma rede de ótica com mais de 50 anos de experiência no ramo óptico pode oferecer a você qualidade, segurança e as mais diversas marcas nacionais e internacionais. Dentre elas eu trago para você a Ray-Ban, a Ana Hickman, a Vogue e muito mais. Em breve estaremos inaugurando mais uma grande loja da Rede de Óticas Santa Isabel aqui, na cidade de Juazeiro do Norte. Você não perde por esperar. No Cariri, você já sabe, ótica tem nome Santa Isabel, tradição desde 1964. Um grande abraço a todos que fazem as óticas Santa Isabel. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da, eu diria ainda, estabilidade provisória, que é a questão das grávidas, né? As grávidas, agora temos mais uma lei aí que assegura às mulheres grávidas o direito de estar em casa e ser indenizado, ou melhor, receber os seus salários pela empresa. Enxergo eu, como contador, o impacto financeiro para a empresa, considerando que algumas atividades é impossível exercê-la em casa, e isso, de certa forma, uma luz no fim do túnel de uma possível demissão futura. A senhora concorda? Bom, não sei a demissão futura depois de terminada o período de garantia do emprego, não é isso? Sim. Porque a proteção à gestante é uma garantia constitucional. Aí tudo bem, o que veio a lei dizer era que nessa situação de pandemia o contrato pode ser suspenso. Para aquele serviço que pode ser prestado desde a casa da gestante, por teletrabalho, trabalho remoto ou de alguma outra forma, tudo bem. E se não houver forma do trabalho ser prestado remotamente, então não tem outra opção. O patrão ele tem que pagar o salário da gestante. E é uma proteção constitucional. Não tem jeito, né? E outra coisa, eu ainda acho assim, porque desde que começou a flexibilização dos direitos trabalhistas, ele vem não apenas por parte do legislador, mas o Supremo também há muito tempo que já vem numa linha bem flexibilizadora. E quando isso vem acontecendo, essa flexibilização vem acontecendo, agora na pandemia, todas as medidas emergenciais, elas flexibilizaram mais ainda, e isso está vindo, por mais que haja impacto econômico, há também o impacto do outro lado, porque, só um exemplo agora, nessas leis emergenciais, foi permitido a redução de salário de jornada mediante acordo individual. E o Supremo disse que sim, porque a situação é excepcional, e eu espero que realmente ela fique restrita a esse período excepcional. E essa outra medida provisória que está aí, eu não sei se é a 1045, ela trouxe vários, digamos, como nós dizemos aqui no mundo jurídico, vários jabutis, que vai flexibilizar ainda mais os direitos do trabalho. Quer dizer, como eu disse logo no começo da nossa conversa,
é quando a reforma trabalhista, quando ela veio, ela esqueceu que o mundo do trabalho não é composto só de empregador. Existe um outro polo que é o trabalhador. Então, você não pode flexibilizar e eliminar sindicatos e colocar patrão e empregado em pé de igualdade, porque não são relações assimétricas. Então, essa relação, ela nunca vai poder, ninguém vai poder negociar em pé de igualdade. Mesmo a nova figura que a reforma colocou na CLT, como o empregado hipersuficiente, aquele que ganha, salvo engano, o dobro do teto do regime geral da Previdência, onde é que esse empregado ele é um hipersuficiente? Todo empregado necessita de um trabalho e, na hora que o patrão não quiser, rua. Onde é que eu tenho força para negociar? Sempre tem um lado mais forte. E o mundo do trabalho ele é composto de pessoas e de um lado empregador, de um lado trabalhador. Então, que se respeite, que se pondere, que se coloque na balança e que tentemos tentar fazer um mundo mais justo. A empresa, eu digo, não sou contra a empresa, não, a empresa ela é necessária. Volto a dizer, a empresa é necessária. Certo. Ela tem a função social dela cumprir. Sabe-se que a lei, quando ela é publicada, ela é aplicada, de um modo geral, a todas as empresas, independente de porte. Mas vamos a dois extremos aqui. Por exemplo, uma empresa com duas funcionárias, uma engravida, não tem condições de trabalhar home office. Onera de forma significativa ter que admitir uma outra pessoa. E, no extremo, uma empresa com 200 funcionários, tendo aí em seu quadro 20% de mulheres grávidas, isso também impacta financeiramente ou economicamente na empresa, porque ele repõe o quadro até o retorno completo do seu quadro, ou, enfim, não deixa de gerar um impacto financeiro. Quer dizer, isso aí precisa ser repensado, não é? Sim, mas precisa ser repensado politicamente, até porque o patrão ele poderia ter uma espécie de compensação com a Previdência Social, mas aí é uma coisa que passa para um outro plano, onde é uma ação política, e uma ação política num outro plano. Não vai ser aqui diante dos fatos concretos, em que vamos negociar e eu não vou lhe pagar. Não. Vai ter que fazer o que a lei diz, a lei não faz a diferença se é pequena empresa, se é grande empresa, e não há, sabe? Então, tem que cumprir. É uma ação política que tem que ser feita e que se negocie uma forma de como proteger essas grávidas, essas trabalhadoras gestantes, sem onerar a empresa. É uma ação política da classe empresária, com os políticos, com o governo, com o poder executivo, com o poder legislativo, na esfera federal, porque toda lei trabalhista ela só pode ser legislada na esfera federal, à exceção das normas coletivas. Então, não, eu trago à luz esse problema exatamente para demonstrar um impacto social, ou seja, que isso não deixa de ser um problema político, né? Um político para que analise isso de forma mas não para excluir, a trabalhadora gestante, mas para que o governo veja uma forma de compensar a empresa, porque se ela deve muito tributos, ela pode fazer uma compensação. Por exemplo, o salário maternidade, quando a gestante está afastada, não tem uma compensação? Sim. O patrão paga o salário, mas, na realidade, o que ele está pagando, mas ele vai ser ressarcido, não está saindo diretamente do bolso dele. Sim. Sabe? Então, tudo isso são motivos de debate, de discussão, de aprendizado, né? São pontuações assim, porque, por exemplo, enquanto nós temos dois extremos que eu citei aqui, nós temos um volume de empresas que pode suportar isso, no que diz respeito a uma, duas funcionários, dependendo do seu quadro, né? Isso é um equilíbrio, né, que precisa ser analisado de forma muito criteriosa. Agora, eu lhe pergunto, mesmo assim, uma grávida pode ser dispensada das suas funções? Não, principalmente agora, especificamente nessa lei agora da lei emergencial, ela não pode. Se ela não tiver como prestar o serviço,
ela fica afastada sem prejuízo do salário. Ela pode ser demitida e indenizada pelo período? Aí só se ela aceitar, mas o patrão tem que pagar todo o período, desde o momento, Até, né? desde o momento que afastou, até os 5 meses após o parto. Até porque a demissão ela é possível, né? Porque ela tem uma. Agora, desde que indenize, né? Faça a indenização de todas as verbas. E todo o período, até os 5 meses após o parto. Sim. A provocação é exatamente para ver até que ponto isso pode prejudicar as empresas ou a mulher grávida, a empregada gestante, né? Até que ponto isso, quer dizer, ela em estado de gravidez poderá ser oportunamente ser demitida, isso é causa, isso é problema, isso é sério, né? As empresas não deixam de se reclamarem de uma verba que não está no seu contexto porque tem que repor o funcionário, porque tem que haver a produção, a funcionária sem produzir, a empresa não produz, consequentemente não tem um resultado. Enfim, são polêmicas a serem discutidas ao longo do tempo, né? Porém, essa lei, se não me falha a memória, ela tem tempo de vida útil, é só enquanto durar a pandemia, não? Ou ela tem... Mas mesmo assim, há uma outra discussão, e se a grávida tiver sido vacinada, ela pode retornar ao serviço? Aí vai depender do contexto de cada empresa, porque a mesma coisa, se ela está numa empresa, num setor onde tem várias pessoas, ela já não pode estar naquela situação. Então, na minha ótica, dependendo muito do contexto, ela não tem como retornar para o serviço. Enfim, a gente tem que lembrar também que esse período de pandemia é um período excepcional em que toda a sociedade está pagando a conta. Não foi só o empresariado, todos nós pagamos de alguma forma, tivemos perdas afetivas, de partidas, de mortes, de pessoas que foram acometidas com Covid, que ainda hoje estão com sequelas. Há pessoas que não ficam com sequelas, há outras que ficam com sequelas. E o número de mortes que aconteceu, quer dizer, toda a sociedade perdeu. Todos têm que ter a sua cota de sacrifício. Infelizmente, é um problema que aconteceu a nível global e que atingiu a todos nós. E aí se pode dizer que o vírus ele foi democrático, ele atingiu a todos. Preto, branco, pobre, rico, quem mora no hemisfério sul, quem mora no hemisfério norte, ele não fez nenhuma exclusão. Passou perto dele, ele nos ataca. Estou conversando aqui com a nossa convidada, a doutora Hermenegilda Leite Machado, que abrilhantou o nosso programa de hoje. Eu vou fazer um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu conto com a sua audiência. Falei que era rapidinho, já estamos de volta, tomamos um cafezinho, tomamos uma água mineral São Geraldo e já estamos de volta. Nosso tempo é curtinho, temos muito que aprender e aprendemos muito hoje, mas agora eu queria agradecer a doutora Hermenegilda Leite Machado pela contribuição que ela nos deu aqui no nosso programa, falando sobre esse tema, um tema muito em voga, muito importante e que não deixa de puxar a orelha, de chamar a atenção de cada um de nós que fazemos empresa, nós que fazemos a linha de empregados. Doutora, muito obrigado pela sua contribuição ao programa Café com Leite, à sociedade e ao nosso telespectador. Muito agradecido. Espero em breve termos a oportunidade de conversarmos sobre outros temas. Bom, eu que agradeço o convite. Bom, espero que tenha conseguido esclarecer algumas coisas. Infelizmente, no mundo do trabalho ou na vida de um modo geral, os problemas são complexos e tudo que sempre gera não apenas uma interpretação, mas várias interpretações. E aí é que está a beleza da vida e a beleza do mundo. É que a interpretação não é única. A interpretação tem que ser plural e cada pessoa tem que tentar interpretar os fatos, da melhor maneira possível, vendo o espírito da lei, a intenção, a finalidade, a teleologia, tudo isso.
Bom, muito obrigada, eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez à nossa convidada, a doutora Hermenegilda Leite Machado, juíza do trabalho, que abrilhantou o nosso programa de hoje. Nós vamos ficando por aqui, mas você continua nos acompanhando nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no Instagram, no aplicativo do programa, no nosso canal no YouTube, no site tvverdevale.tv e também no site tvcafécomleite.com.br, onde você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite. Lembrando que a pandemia continua, o uso da máscara, o distanciamento social, a lavagem das mãos, o uso do álcool em gel, ainda são os melhores meios de combate ao Covid-19, segundo aqueles que entendem de saúde, e nós os acompanhamos e queremos a sua companhia diariamente. Portanto, nossa orientação para você é que você não tenha medo. Mas, acima de tudo, tenha muito cuidado. Beijo a todos, fiquem com Deus. Amanhã estarei de volta com mais um convidado especial para você. Vem aí o programa Dicas de. Tchau, tchau, até lá.